Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Gente boa, estou aqui hoje em Camalaú, Paraíba. Pai, que cidade agradável, bonita. Pense, fazia tempo que eu tinha vindo aqui, fiquei surpresa. Como uma das pessoas que eu mais queria entrevistar nesse canal. Muita gente que me conhece sabe da admiração que eu tenho pelo professor Antônio Mariano. Não é de hoje, é uma das mentes que pensam nesse nosso Cariri. Uma das pessoas que eu digo a ele, eu brincando com ele quando eu cheguei aqui, o senhor já lhe acompanha há muito tempo. Ele ficou até surpreso, né? Porque ele nunca me viu. Mas por ele ser essa pessoa diferenciada na nossa região, que sempre levantou bandeiras, que na época muita gente não queria nem conversar, o professor Antônio Mariano sempre foi um diferencial no Cariri. Sempre fazia o caririzeiro pensar. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. E gostaria, professor, que o senhor se apresentasse aí para o pessoal do nosso canal, colocasse aí sua história, um pouco da sua história. Oi, pessoal. Quero dizer de início que é uma satisfação enorme participar deste momento aqui ao lado de Clemilda, né? Isso. Denominada, né, a Guerreira do Mato. E dos demais que estão aqui, né, os seus acompanhantes, o Diego, né? Isso. Por sinal, eu fui informado já que o Diego é de uma família que sempre gozou da minha estima, da minha admiração, lá do sítio Mocó, onde eu estive somente uma vez, visitando lá aquele sítio, e dizer que é uma satisfação estar aqui, Clemilda, conversar com você, trazer para os seguidores, seus seguidores, os seguidores do seu canal, aquilo que fluir neste momento na nossa conversa, né, a respeito, principalmente, eu acredito, de temáticas que objetivem a construção de conhecimentos, já que eu sempre fui uma pessoa cujo propósito maior na minha vida sempre foi o de ajudar no processo de construção de conhecimentos. Porque, como eu costumo sempre dizer, aprendi muito cedo na vida que na verdade, as pessoas sofrem, as pessoas não crescem, justamente porque lhes falta o conhecimento. E uma frase, que sempre me mexeu comigo, é uma frase retirada da Bíblia, uma frase do profeta Oséias, aquele grande profeta judeu que escreveu, está lá no capítulo 4, versículo 6 de Oséias, escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E isso sempre mexeu comigo. Praticamente a resposta dessa questão eu encontrei também na literatura sagrada, nas frases do mestre divino, mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, quando ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, e se a verdade é que traz a condição necessária para a libertação deste povo, foi isto que justamente me levou, desde muito jovem, a me engajar nos movimentos educacionais, especialmente aqui na minha terra, porque, se bem que problemas existem em toda a face da terra, em todos os recantos do Brasil, então, já que eu tive o privilégio de nascer nessa terra sofrida, esquecida e perdida no anonimato das coisas pequenas, eu, justamente por ter nascido aqui, fiz o propósito de aqui permanecer e de até hoje, modestamente, ficar aqui lutando para a construção de conhecimentos e assim contribuir para a melhoria e a libertação do nosso povo. E estou à sua disposição, à disposição dos demais amigos que aqui estão, para falar sobre essas coisas que nos parecem, nesse momento, necessárias para continuarmos na construção dos conhecimentos. Como o senhor é conhecido já por professor Antônio Mariano, vamos começar logo nessa parte da educação, né?
Primeiro da sua formação, né, na educação. Eu sei que também o senhor é escritor também. E eu estou num espaço aqui que foi criado pelo senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses seus projetos na área da educação. Pelo que eu entendo, para o senhor, a educação é o principal, né? É o que transforma o ser humano e transforma o lugar. Fala um pouco dessas suas experiências na educação, como educador e até como aprendiz também, né? Quais são os seus ídolos nessa área aí da educação? Primeiro, eu sou filho de agricultor. Temos algo comum. Eu sou filho de agricultor, trabalhei com meu pai até os meus 17 anos, efetivamente na zona rural. Na verdade, eu nasci aqui na vizinha cidade do Congo, mas nasci no Congo, eu diria, não foi por acaso, porque nada na vida acontece por acaso. Mas meu pai é de origem caririzeira, lá da cidade de Cabaceiras, né, da família dos colonizadores da nossa região, né, da família descendente direto do capitão Domingo de Farias Castro, né, e de Isabel Rodrigues de Oliveira, né, que ainda hoje o nome e o túmulo dela está lá na igreja de Cabaceiras. Quando você chega, você vai no altar mor e encontra o túmulo de vovó Isabel, lá em Cabaceiras. Cabaceiras que, como você sabe, que Boqueirão é a origem do povo caririzeiro, do homem branco, digamos assim, não do povo caririzeiro, porque temos os nossos povos primários que aqui já habitavam, né? Mas com relação à presença do chamado homem branco, ele chega em primeiro lugar em Boqueirão do Carnóió, como você sabe, na figura de Antônio de Oliveira Leiro. E dali vem a ficar o segundo núcleo de povoação, passa a ser Cabaceiras, e ali de Cabaceiras que vem o meu pai, José Maria Farias. Meu pai, que teve uma história de luta, de muito trabalho, também filho de agricultor, depois comerciante, ele viajando para as bandas das terras do Mochotó, né, comprando inclusive pele de animais. Meu pai, que teve uma história muito interessante, ficou viúvo no dia do casamento. É uma história muito interessante. Ele ficou viúvo no dia do casamento e, por conta disso, viveu 20 anos sem querer assim ligar-se a mulher nenhuma, por conta da noiva que havia justamente falecido naquele dia trágico, que deveria ser um dia de muita festa. Ele chegou a casar? Não, mas estava marcado e no dia deveria casar-se. E ele passou praticamente 20 anos caminhando aí por esses sertões caririzeiros e também lá pelo Mochotó, aquela região de Pajeú, Afogados da Engazeira, por ali. E numa dessas andanças ele encontrou minha mãe, uma jovem menina da cidade de Sumé, também com raízes históricas e genealógicas da cidade de Boqueirão, e se casaram e vieram morar aqui no município, hoje município de Camalaú, naquele tempo município de Monteiro, aqui no sítio chamado Roça Velha. Só que quando nasceram os meus primeiros irmãos, eram Zezé, João, Fernando ainda não, Neves e Dalva, minha mãe tinha um esforço muito grande, ela era muito ligada na questão da educação. E ela pediu lá meu pai que fizesse de tudo e não deixasse os filhos ir em escolas, já que naquele tempo não havia escolas aqui. E aí papai resolveu mudar-se temporariamente para a cidadezinha de Congo, que na época pertencia a São João do Cariri, para que ali os meus primeiros irmãos tivessem também os primeiros conhecimentos escolares, as primeiras instruções. E por conta disso é que a gente foi morar no Congo. Mas aí era aquela morada temporária. Morávamos no Congo, mas na época de férias estávamos todos trabalhando aqui, na Roça Velha, na agricultura. E meu pai não abandonou o sítio, é claro. Meu pai continuou nas atividades do sítio, trabalhando como agricultor. Minha mãe era costureira, além das atividades domésticas. Ela costurava muito bem, bordava muito bem, tinha uma habilidade muito grande para artes, para artesanato de modo geral. E por conta disso é que eu nasci no Congo. Sim. Nasci lá, bem pertinho da Proteção de Senhora Santana, bem em frente à igreja de Senhora Santana, e nasci ali e ali vivi durante 3 anos. Sim. E com os 3 anos eles resolveram, já agora de forma definitiva, voltar para a Roça Velha, onde durante
os 12 anos seguintes, mas não 12, mas 14 anos seguintes praticamente, nós ficamos em Roça Velha, aí trabalhando, e aí foi quando eu comecei a tomar contato com as primeiras letras, aprendi, minha mãe me ensinou a ler, ao lado de minhas irmãs, eu aprendi a ler assim, livros mais por conta de meu pai, que embora sendo agricultor, homem humilde, mas era um homem que gostava de livros, embora não possuísse tantos livros. O livro básico que meu pai lia era a Bíblia Sagrada, me ensinou a ler a Bíblia por isso, e eu fiquei muito assim preso, de certa forma, muito ligado à literatura bíblica, e comecei a partir daí a desenvolver aquele gosto pelas letras. Eu adorava ler, para mim, ler era uma diversão. Tanto é que eu lia enquanto tangia o jumento carregado de lenha, buscava água, rebanho de ovelhas, todo aquele mundo de... Quando eu não estava, quando era uma atividade que eu podia caminhar, eu aprendi uma coisa muito curiosa, eu aprendi, ainda hoje, faço isso de forma bem tranquila. Eu consigo andar e escrever, eu consigo escrever e ler andando. Por uma estrada, por um caminho, faço isso naturalmente. Aprendi isso quando era criança. Pois bem, foi aí que surgiu, como eu já disse, a minha compreensão, porque havia uma coisa que me marcava muito. Era a desigualdade social, econômica, marcava muito. Meu pai era um homem que que também não era por acaso, nós morávamos no sítio Roça Velha. Se um dia você tiver assim, a oportunidade de ver Roça Velha, é uma casa que se situava entre as primeiras casas que ficam do lado do vizinho estado de Pernambuco, naquele lado, e as pessoas que vinham daquelas áreas de Jataúba, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, vinham por aquela estrada. Basicamente só tinha aquela estrada. E curiosamente, as primeiras casas, a primeira casa que se chegava no sítio Roça Velha era a casa de meu pai, era a casa de minha família. Naquele tempo não havia aposentadoria rural, não havia nenhuma dessas modernidades, inclusive nas políticas sociais, que ainda não são, digamos, ouro 18, mas que servem, já ajuda o nosso povo mais pobre. Naquele tempo, as estradas estavam recheadas de rumeiros, que iam para Padre Cícero do Juazeiro, de pessoas que estavam à procura de trabalho. Meu pai cultivava algodão e a gente recebia, naquele período do plantio do algodão, dezenas e dezenas de famílias que vinham de Pernambuco, eles vinham para cá procurar serviço, apanhar algodão, era muito comum. E como a nossa casa era a primeira, nós tínhamos aquele privilégio de ser os primeiros, onde as pessoas chegavam pedindo, eles chamavam pedindo pedindo para ficar à noite, pedindo um copo d'água. E papai e mamãe me ensinaram muito isso, né? Aquela de sempre apoiar, nunca dar as costas, sempre apoiar aqueles que estavam em busca de ajuda. E aí eu comecei a descobrir uma coisa interessante. Era também na época que havia ciganos aqui. É isso que eu ia te perguntar. Os ciganos que vinham de Jeremoabo, eles transitavam por aqui, às vezes eram centenas deles. Eu sinto muita falta dos ciganos, eu adorava os ciganos. Pois é, não sei por que eles desapareceram da história, mas vinham montados aquele grupo enorme a gente chamava o bando de ciganos, vinham todos montados nos jumentos, nos burros, e eu gostava muito por duas razões. Primeiro porque a cigana lia mão. O cigano lia mão, principalmente as velhas ciganas. E como eu sempre tive uma tendência natural para ler mão, eu aprendi. Aí eu atanasava as ciganas para que elas me ensinassem como ler as mãos. O senhor aprendeu a ler mãos? Eu aprendi, mas para ser sincero, eu aprendi pouco com as ciganas, que elas eram fechadas para ensinar. Não, eu adorava as roupas das ciganas. E elas eram muito enroladas. Mas era dessa. Elas eram muito enroladas. Eu ia para os assentamentos dos ciganos lá em Monteiro, ali perto do Campo de Pouso, ali nos Avelões. Eu ia para lá passar minha tia, brigava, porque eu gostava de ficar lá no meio. É muito interessante. Mas eu aprendi muito com aquela gente. Aprendi com eles. Bom, então tinha uns ciganos que de vez em quando chegavam por aqui. Os rumeiros, principalmente nos finais de ano. Pronto, nessa época de agora, outubro, novembro,
transitava um grande número de rumeiros. E então os retirantes que vinham sem rumo na busca e aqueles que buscavam serviço. Essas pessoas, curiosamente, elas me ensinavam muito, porque meu pai dava apoio. Papai tinha um detalhe, ele, chegando uma pessoa da casa dele, não tinha essa história de comer fora da mesa, não. Às vezes era estranho, mamãe às vezes até dizia que a gente deveria ter cuidado, às vezes era estranho, mas papai fazia questão que eles se sentassem na mesa conosco e comessem conosco. E aí eles ficavam contando aquelas histórias, às vezes umas histórias meio mirabolantes, sabe? Aquelas histórias fantásticas, mas como na época não havia, de início não havia rádio, depois é que a gente adquiriu o rádio. E aquelas pessoas traziam muita notícia, para nós era ótimo. E eu como menino muito pequeno, eu ficava colado ali ao lado de papai, de mamãe quando eram as mulheres que ficavam lá na cozinha conversando, e de papai quando os homens ficavam na sala conversando. E era meio assim, essa divisão, né? O espaço dos homens era muito na sala, e os espaços das mulheres eram muito na cozinha. E eu ficava ali ouvindo aquelas histórias. Ou o que ele falou, ouvindo, porque menino naquele tempo não podia falar nada, tem que ouvir. Eu sou desse tempo. Não podia conversar. E a gente ficava ouvindo e aprendendo, e eu gostava. Isso me fez querer bem aquelas pessoas e ao mesmo tempo me fez aprender muito, porque elas traziam histórias, e ali contava-se muita história de mistério, e com as histórias de mistério eu fui começando a enveredar pela questão do misticismo. E aí falava-se muita história de coisas de mal assombradas, casas mal assombradas, aquelas histórias bonitas, fantásticas, as histórias de bruxaria, de feitiçaria, de grandes feitiçarias. E eu gostava de ouvir sobre essas pessoas. E para ser sincero, eu pensava, será que um dia eu vou ter esse poder, essa capacidade de fazer coisas assim? O senhor é meio bruxo assim também, né? Tem essas místicas. Não, eu gosto de coisas místicas. Até hoje eu sou estudioso cheguei até já a escrever livros sobre esoterismo, né? Porque eu gosto, porque na verdade não é uma questão de bruxaria, é uma questão de que a gente descobre que todo ser humano possui poderes, capacidades, que as pessoas comumente não descobrem que tem aquela capacidade. E isso que me levou no futuro a entrar também, né, nessa seara de estudos esotéricos. Mas foi assim que começou. Mas eu ia dizer... eu já trabalhei. Eu ia dizer, veja, foi aí que eu comecei a sentir o problema da desigualdade do ser humano. Isso começou a me doer, né, porque as pessoas nós éramos economicamente pobres, mas nós éramos pequeninos agricultores. Meu pai trabalhava, nos sustentava com 12 hectares de terra e algumas vaquinhas, muito pequenas, mas na beira do rio, terreno privilegiado, Roça Velha ainda hoje tem essa parte que eu estou falando. E ali meu pai dividia e subdividia a terra dele com outras pessoas, outras famílias. Ele permitia que em suas terras fossem agricultores da região que trabalhavam com ele plantassem. Meio, seria um meio. Só que meu pai não cobrava meia, de jeito nenhum. Como ele depois adquiriu uma outra terra paralela, já um pouco distante do rio, essas terras ele plantava especialmente o algodão. Aí pronto, a única coisa que ele cobrava meia era do algodão, mas milho, feijão, girimum, melancia, essa coisa de sustentação básica, ele não cobrava meia de ninguém. Já era um homem diferente, não era a prática da época. Ele não tinha essa. Agora, do algodão ele cobrava assim, era uma cultura permanente, o algodão, e aquelas pessoas que plantavam algodão nos seus roçados, então ele dividia com ele uma parcela daquele algodão. Pronto, assim eu vi essas desigualdades e fui me questionando por quê. Esse foi o grande passo que eu acho que dei na vida, foi o questionamento por quê. E eu cheguei a idealizar o mundo e trazer algumas explicações. Por exemplo, eu compreendi que as pessoas são pobres porque são ignorantes, falta de instrução. Quando as pessoas são ignorantes, naturalmente, ignorante que eu estou dizendo, falta de conhecimento mesmo, as pessoas se tornam subservientes. E a subserviência mental, a dominação mental, leva à escravização material.
Por quê? Porque historicamente sempre foi assim. No início, aqueles que se puseram pela violência, puderam se impor pela violência, eles terminaram por criar ao seu lado um bando de escravos. E como escravos, aqueles seres escravizados, eles não tinham como enriquecer, porque eles só trabalhavam gerando riqueza para o seu patrão, digamos assim, o seu dono, o seu senhor. Então, no mundo criou-se essa sociedade, onde uns poucos, pela violência, terminaram se impondo sobre os demais, e um grande grupo ficou subserviente. O grupo subserviente, então, era subserviente não apenas no sentido material, mas no sentido também mental. Resultado é que eu criei, ainda hoje eu uso isso nas minhas conversas, quando eu falo, um que eu chamo de corrente do mal. A corrente do mal, que seria a ignorância que gera a subserviência que gera a pobreza que gera ignorância, que gera subserviência, que gera pobreza. Mas se você girar o contrário, vai ser a mesma coisa. A pobreza que gera a ignorância, que gera a subserviência, dá na mesma coisa. E a gente cria um círculo vicioso e não tem como resolver essa questão. E como é que rompe essa corrente? Pois é, porque a corrente do mal é difícil de romper. E aí eu comecei a fazer um plano. Eu tinha um plano. Eu já moleque, mas... Já tinha um plano, para combater a corrente do mal. Para quebrar a corrente do mal. Porque eu sabia que eram 3 elos interligados e eu tinha que quebrar um. Só se quebra uma corrente se quebrar um elo. Né? Por mais forte que seja a corrente. Quando você quebra um elo, ela já quebrou a corrente. E aí eu pensava, bom, então a alternativa vai ser essa. Eu vou ser um homem rico. Sim. Foi aí o senhor vai passar para o outro lado da corrente, pronto, né? Aí eu achava que eu sendo rico, mas sendo um homem bom, sim, eu achava um rico bom, eu iria resolver o problema do mundo. Aí pensei, poxa, então meu projeto de vida vai ser isso. Eu quero ser muito rico. Mas aí eu comecei estudando. Já pensei isso aí também. Pesquisando, sabe? E fui vendo que não era bem assim. Porque a maioria dos que pensavam ficar ricos, quando eles estavam ricos, eles agora já se tornavam um novo opressor. E não em um libertador. E os ricos que tentaram ser libertadores terminaram sendo destruídos pelos próprios amigos deles ricos, que não querem que os pobres tenham voz e tenham vez. Quando eu descobri isso, eu desisti de ser rico. Aí o primeiro plano falhou. Falhou. Eu só não quero mais ser rico, não. Então, vamos para o segundo. Aí eu disse, não, então já sei, você é poderoso. Segunda tentativa. Você é poderoso. Poderoso Mental. Para dominar as pessoas mentalmente. Aí entrei na onda da bruxaria. Aí agora sim. Aí entrei na onda do misticismo. Sim. Aí eu precisava ser poderoso. Porque eu imaginava, olha, Jesus de Nazaré era tampa. Ele pensava, ele fazia. Eu vou ser poderoso mentalmente. E aí aprendi uma arte que muita gente... que eu cheguei a exercer por muito tempo, porque eu fui hipnotizador. Por muito tempo eu fui em Monteiro, inclusive. Quando eu estudei em Monteiro, nos idos de 1968 a 1971, eu não tinha nem nascido ainda. Eu me tornei hipnotizador. Eu enchi muitas vezes aquele clube de Monteiro em frente ao Banco do Brasil, que era um fã-clube. Para hipnotizar alguém, desenvolver o seu poder. Fazendo show, demonstrando o meu poder. Hipnotizava muitas pessoas, Eu dava show de hipnose. Menino, eu perdi. Eu não era nem nascido, eu nasci em 72. Perdi a hipnose. Oh, meu Deus. Será que ainda vou ter chance de ver o dia? Mas aí eu aprendi a hipnotizar, era relativamente... Em todo lugar que eu chegava, as pessoas... você hipnotiza e tal, e fazia logo aquela roda de gente, eu já ia me apresentar. E estava até ganhando um certo prestígio como hipnotizador. Mas aí me desiludi, porque eu descobri, até lendo, já que dessa altura eu já estudava, fui pesquisando, estudando, e a gente descobriu que só é possível hipnotizar 20% das pessoas. Se você chegar numa festa, por exemplo, e tentar hipnotizar, se na festa tiver 100 pessoas, é possível que você hipnotize 20. É possível. Aí já iam dizer que não era... Aí como é que você vai mudar o mundo com 20%? Eu pensei. É verdade. Meu plano fracassou. Fracassou totalmente. Não ter fracassado. Há 2 anos. 2 fracassos. Aí só me restava a última e a mais perigosa duelo da corrente, que era a ignorância. Sim. E aí como é que eu vou quebrar o ignorância? Aí foi quando eu decidi que deveria ser pela educação. Só que, um detalhe, eu pensava que era fácil, mas eu descobri ao longo desses 70 anos de existência,
Eu hoje estou com 74 anos de vida técnica. Descobrimos a idade dele, que eu estava pensando se perguntava ou não. 74 anos de vida técnica. Olha, tá vendo, Rodrigo? A nossa curiosidade, descobri. Eu descobri que a educação é um processo lento. Sim. Não existe essa de você entregar a educação pronta, não existe educação pronta. Todos aqueles que pensam com a educação pronta estão se auto-iludindo ou iludindo alguém. A educação é um processo de construção. A gente está aqui nesse momento, estamos construindo educação, construindo conhecimento. É verdade. Aí o que a gente precisa é conversar, dialogar. E aí foi quando eu vi quanto a figura do professor era importante, só que eu deveria ser humilde e reconhecer que professor não é doutor sabe tudo. E professor, seja ele quem for, em qualquer nível for, professor é apenas um instrumento de transformação, de motivação, de fornecer algumas informações, de trocar informações, e nesse processo de troca de informações, aí realmente se constrói o conhecimento que liberta. Aí foi quando eu decidi ser professor. Passei então a ser professor. Nessas alturas eu já tinha, aí eu decidi voltar para cá, já estava estudando fora, voltei para cá. Foi quando comecei esse trabalho aqui que você está vendo, sabe onde nós estamos hoje. Isso aqui era apenas roçado e mato, com uma cerca de avelóis bem ali ao lado. Tudo isso aqui era apenas roçado. Pronto, e foi a partir daí que a gente voltou para cá e resolveu trabalhar nessa parte educativa. Mas aí teve um detalhe curioso. Minha primeira formatura foi em Direito. Eu fui advogado durante um certo tempo. Quando terminei meu curso de Direito, nós estávamos vivendo a ditadura militar. Eu me tornei advogado em plena ditadura militar e resolvi ser advogado sindicalista. Fui logo para o sindicalismo, imagina meu batismo de fogo. Naquele tempo. Jovem advogado, na época da ditadura, eu fui justamente advogado para os sindicatos, a FETAG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Ai, gosta de perigo. Me contratou na época, nós estávamos vivendo uma crise terrível, onde o famoso grupo da Várzea, na época, estava lá na fazenda Lagamar, onde se matava gente, criava problema. Era o que mais se falava naquela época. E nós fomos, durante 3 anos, advogados de sindicato, ainda fomos para Brasília levando trabalhadores. Ainda me lembro hoje de uma vaia que a gente promoveu contra Delfim Neto. Delfim Neto era uma das chuvas do Brasil na época. Ministério das Energias, né? Se eu não me engano. Delfim era, das Minas e Energias. Era uma chuva. Delfim era um dos mandões. E a gente foi para Brasília fazer esse protesto. Saímos de lá correndo, porque o governo militar jogou o exército contra nós. E quando eu digo nós, que eram alguns advogados e cerca de 1.500 trabalhadores do Brasil inteiro, inclusive mais ou menos uns 100 a 200 aqui da Paraíba, e onde nós éramos os advogados que estávamos juntos lá, eu e mais, parece que 4 amigos, nós éramos os advogados que estávamos à frente do movimento, representando a FETAG, porque aquele encontro que nós fomos contato com a Federação Nacional da Agricultura, os trabalhadores na agricultura, contato, e a gente participou. Pronto, então a gente voltou, aí eu tomei essa decisão de ser professor, e resolvi deixar de ser advogado para ser professor. Por uma razão bem simples. Eu sabia que, enquanto advogado, eu iria defender uma pessoa por vez. E como professor, eu estaria defendendo centenas e centenas de jovens de uma só vez. Porque eu estaria dando a eles os instrumentos da própria luta pela defesa dos seus direitos. E aí resolvi ser professor. Fui o fundador da primeira escola de ensino fundamental aqui em Camalaú. Fui o fundador da primeira escola de ensino médio aqui em Camalaú, aliás, que foi a terceira escola agrotécnica da Paraíba, em 1976, quando nós fundamos a escola agrotécnica, que ainda hoje essa estrutura é construída. Cada tijolo aqui tem uma história. Cada tijolo tem uma história. Isso, ao longo dos anos, a gente construiu essa estrutura. Funcionamos durante 20 anos como escola. Depois, diante das pressões que fizeram contra nós, fomos obrigados a parar com o trabalho da escola propriamente, mas continuamos com o mesmo trabalho educacional a ponto de transformarmos isso aqui num espaço de cultura. E aí, como nós somos voltados para várias tendências, criamos aqui o Centro de Trabalhos Holísticos,
não Sim, é o Centro de Trabalhos Holísticos. E hoje, além dos trabalhos holísticos que nós desenvolvemos, a gente implantou recentemente a Uninter, o Centro Universitário Internacional, por sinal estamos implantando em Monteiro agora, não é? Vamos inaugurar este mês, agora, esse novembro, lá em Monteiro, o centro da Uninter, para que a gente possa levar, não só para Monteiro, mas para toda a região, inclusive Paraíba e Pernambuco, levar um pouco de educação superior de um nível mais acessível, já que o nosso trabalho é principalmente no sistema EAD, que nós sempre defendemos como sendo o modelo de educação ideal para o nosso povo, porque é um sistema que populariza, democratiza a educação e faz com que todos possam, mesmo trabalhando, possam ter acesso ao ensino superior. Então, foi isso. O senhor acredita, então, que a educação realmente é o que vai quebrar? Sim, por quê? Certo. Sabe por quê, Pedro? Porque ao longo de todos esses anos, eu venho acompanhando a nossa região, venho acompanhando pessoas, e eu vi pela educação, pessoas simples, humildes, se transformarem em agentes, importantes agentes de transformação social. E por isso que eu continuo certo, convicto, de que neste aspecto, a Bíblia tinha razão. Quer dizer, Oséias, o profeta, tinha razão. O meu povo continua sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas, aquilo que o mestre disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, continua sendo a mola propulsora de todo o processo de transformação, de desenvolvimento e de engrandecimento do nosso povo. Por isso que eu estou aqui e ainda estou lutando em favor da educação, porque eu acredito ser este o único caminho da libertação da nossa terra e da nossa gente. Não me conformei, porque assim, veja só, eu pensei em fazer um vídeo aqui sobre genealogia, então esse seria somente a abertura do vídeo. Porém, agora eu já mudei totalmente de ideia, vamos dividir em 2 vídeos. Isso aqui já é um vídeo sobre a ótimo história de Antônio Mariano e outro vídeo que vai ser o segundo sobre genealogia. Mas para fechar a história de Antônio Mariano, eu acho que falta aí 2 lados dele ainda que ele ainda não comentou. E que eu não tenho papo na língua e que vou perguntar mesmo, todo mundo sabe. Sobre a política, sobre a sua entrada na política e também sobre o seu lado como escritor, para que a gente feche um pouco a história de Antônio Mariano, porque não podemos esquecer o Antônio Mariano político e nem o Antônio Mariano escritor. Depois nós partimos para a genealogia. Com relação a Antônio Mariano como escritor, modesto escritor que sou, eu escrevi até agora 20 e poucos livros. Modesto. 20 e poucos livros. Mas sabe por quê, Camilo? Eu vi o seguinte. Eu estou tentando escrever meu primeiro e ainda não sabe. Mas o seguinte, quando muito jovem, lendo os livros e tal, eu já tinha esse sonho. Eu sonhei muito em ser escritor. E como jovem, simples, religioso, eu pedi a Deus que me desse condição, capacidade, né, de um dia escrever pelo menos um livrinho. E foi ótimo. Essa parte realmente Deus me ajudou, como me ajudou em todas as coisas, naturalmente. E veja bem, por que eu queria ser escritor? Porque eu sabia que justamente é o mesmo pensamento. É o mesmo pensamento. Eu fui professor em sala de aula durante 40 anos. Mas e aí? O que iria acontecer comigo e com a minha história, com a minha vida, depois que eu saísse da sala de aula? Então eu teria que continuar dando aula. Mas como eu vou continuar dando aula? Só tem um jeito: escrever. Escrever tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu experimentei. Eu aprendi muito cedo na vida que o verdadeiro conhecimento é aquele que decorre da experiência. Falar sobre qualquer coisa é muito fácil, todo mundo fala. Agora vem uma pergunta: você sabe, você conhece aquilo que você fala? Porque o que dá autoridade a uma pessoa para falar sobre um assunto é ter vivido aquela realidade. Porque senão, eu volto a dizer, falar qualquer um fala. Até papagaio fala. Fala. Até papagaio fala, como você está dizendo muito bem, então muita fala sem refletir. Agora, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento que advém da experiência vivida, pé no chão, o sofrimento, a dor que muito nos ensina. Aliás, muito cedo na vida eu aprendi que aquilo que a gente não aprende pelo amor, necessariamente aprende pela dor. Isso é um princípio universal aplicável a todo ser humano. Então, nesse contexto, só me restava realmente uma coisa: começar a escrever.
contar para as pessoas os meus sonhos, os meus ideais, a minha vida, contar das pessoas os meus projetos, falar das pessoas o que foi que eu descobri, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, para que as novas gerações, quando tiverem acesso aos meus escritos, possam refletir: poxa vida, olha, Antônio Mariano fez essa besteira, não devia ter feito, comportou-se assim. Mas também muitos vão dizer: olha que bom, ele fez isso, deu certo. Quer dizer, os meus escritos são continuação das minhas aulas. Então eu escrevo porque eu sinto a necessidade de continuar dialogando com as pessoas. E como eu sei que minha passagem aqui na Terra, como a de todos nós, é por uma questão de tempo, então hoje, por exemplo, eu já tenho pressa. Eu tenho alguns projetos, já publiquei 20 e poucos livros, mas eu tenho projetos de outros que agora eu estou correndo para fazer isso. Porque eu sei que o meu ciclo está começando a se fechar no aspecto biológico. E eu sei que, como qualquer ser humano normal, eu com 74 anos, por mais que minha existência se estenda aqui na Terra, vai chegar o momento que eu vou passar, como passaram essas figuras ilustres e queridas que você falou. O Manelito, o Balduino Leles, inclusive, que foi meu grande amigo, inclusive prefaciou um dos meus livros, né? Balduino. E é isso, todas essas pessoas, como também os mais jovens, cada um a seu tempo, todos passaremos um dia para o outro lado da vida, como a gente costuma dizer. Então é importante escrever. Tanto é, Camila, que eu nem me preocupo com venda dos meus livros. Hoje meus livros estão lá na Amazon, parece engraçado. Outro dia uma pessoa me perguntou: a Amazon está vendendo seu livro? Aí está uma parte, está vendendo. Vende muito? Eu digo: olha, eu não sei. E eu vinha doida para comprar o livro dele, né? Eu digo: eu tenho que pegar o autógrafo dele de todo jeito. Eu não sei se meu livro, porque eu passo. Aí ele me deu essa triste notícia, só tem na Amazon. Eu digo: então não vai dar tempo, porque eu sei sobre o que vinha hoje. Passam-se meses para eu perguntar na mão: como é que está aí as minhas contas? Eu não faço muito tempo, porque para mim o importante é deixar o registro. E por isso também eu não escrevo numa linha única. Eu gosto de escrever sobre história, gosto de escrever sobre genealogia, o assunto que você tocou há pouco. Acho o estudo genealógico fundamental, a gente vai falar disso depois. E escrevo poesia, tenho algumas produções poéticas, de modo que eu escrevo sobre esoterismo. Acho que lá no campo do esoterismo, o livro mais importante que eu escrevi foi Como Prever e Mudar Seu Futuro, um livro desafiador e polêmico, né? Como Prever e Mudar Seu Futuro. Como a figura de Antônio Mariano, que é sempre uma figura polêmica, viu, minha gente? Nesse Cariri, ele sempre foi uma figura polêmica. Porque, assim, polêmico no sentido de que eu... De pensar. Sempre quebrei paradigmas, sabe? É verdade. Sempre foi. Aqui, nesse espaço mesmo, nós realizamos nos encontros holísticos dezenas e dezenas de encontros, onde a gente trouxe, por exemplo, pessoas de todas as religiões. A gente sentou aqui, líderes religiosos. Hoje não, porque a internet facilita, mas mesmo quando não havia internet, a gente trazia lideranças religiosas que vinham de todos os pontos do país, às vezes do exterior. Sentavam, botavam todo mundo na roda e íamos conversar sobre religião. Não é fácil, não. Às vezes até eles querem brigar e a gente, como intermediário, sentava todo mundo, conversávamos. Isso era muito bom e nos ensinou muito e, por extensão, ensinou a comunidade. Se você visitar a Camalaú, conversar com as pessoas, aqueles que tiveram a oportunidade de fazer parte desses grupos de estudos são pessoas diferenciadas, pessoas que têm uma visão especial, uma pessoa especial durante a vida. Mas ali, você é Diego, né? Diego, sabe, Diego, você me falando que é da família do professor Mauro, eu quero aqui fazer uma observação muito importante. O professor Mauro Pereira, né, lá no sítio Mocó, né, eu conheci, tive a satisfação de conhecê-lo na época que eu estudei em Monteiro. E quando eu estudei com ele em Monteiro, nós resolvemos ir para Brasília, quando eu fui justamente me aventurar a fazer o meu ensino médio em Brasília. E lá em Brasília eu passei por duras, por cruéis experiências. Mas foi em Brasília onde eu conheci o Arthur, né, que você disse que é de sua família, o Paulo. Arthur Henrique, né? Não, tinha Arthur aqui lá. Arthur que tem Arthur Epifânio. Arthur Epifânio, que passou por uma experiência dolorosa lá com a esposa e os filhos que morreram lá, afogados lá no Rio. Lá. Eu me lembro de todas. Ele assiste nosso canal, viu? Olha aí, seu amigo aí.
E é muito interessante isso, né? De lembrar que Mauro Pereira, o professor Mauro, ele foi, de certa forma, o meu braço direito aqui no projeto inicial da escola. Ele foi, inclusive, professor aqui. Antes dele ir para a Polícia Federal, que hoje ele é uma pessoa aposentada pela Polícia Federal, né? Ele, inclusive, trabalhou aqui conosco durante muito tempo, nos ajudou. Foi um dos amigos que eu trouxe para cá, para a gente implantar aqui o projeto da escola, só para fazer esse lembrete, para você ver que não está longe, não. A história, a nossa história, ela tem uma ligação profundamente interessante. Então, é isso. Com relação aos livros, é isso. Eu continuo escrevendo, porque eu acho de importância deixar esses conhecimentos, quer sejam essas informações, quer sejam erradas ou certas, é claro que eu imagino que sejam corretas, mas outros vêm e acham que não, porque nós somos naturalmente diferentes e às vezes avaliamos também de forma diferente os conceitos e viés das outras pessoas. Mas eu quero deixar tudo isso escrito para que a posteridade possa, olhando os nossos escritos, compreender a nossa luta, o nosso trabalho, o nosso sonho, o nosso projeto de vida e quais são os elementos que eu considero importantes para que haja a continuidade da construção do conhecimento e o processo de libertação da população realmente continue ativo. E agora eu saindo para a política, que você me perguntou sobre a política se engaja no mesmo movimento. Sim. Foi o seguinte, para você entender, vocês entenderem, para o que acompanha o canal possa entender. Veja bem, eu comecei aqui com uma escola. A minha escola era diferente das outras escolas, porque aqui nós ensinávamos os nossos estudantes a pensar. Camalaú, na época, vivia uma realidade muito cruel. Enquanto o Brasil vivia uma ditadura, Camalaú vivia uma tríplice ditadura. Nós aqui tínhamos 3 ditaduras. Nós tínhamos a ditadura do governo federal, através do famoso partido Arena, Aliança Renovadora Nacional. Eu peguei o finalzinho com o Figueiredo. Pois é. Já chegou bem no final. Nós vivemos... Assim que eu me lembro, que eu me recordo, né? Que eu nasci em 72. Certo. Já bem branda. A ditadura já... Branda, né? A ditadura já estava capenga. Aliás, capenga ela sempre foi, ela nasceu assim. Mas estava em fase já de declínio. E aí nós tínhamos a ditadura dos líderes estaduais, porque algumas famílias tomavam conta do poder e manobravam aqui, através da influência do governo estadual, tentavam controlar aqui, e nós tínhamos a influência de uma família que dominava Camalaú desde a fundação do município. E todos os municípios da região, nós tínhamos campanha para prefeito, menos em Camalaú. Não havia. A Aliança Renovadora Nacional, a Arena, que era o partido da ditadura militar, a Aliança Renovadora Nacional, os líderes nacionais muito espertos, eles permitiam que nos municípios se criassem as chamadas sublegendas. Então tinha Arena, sublegenda 1, era um candidato, Arena, sublegenda 2, outro candidato, Arena, sublegenda 3, porque com isso a ditadura militar mantinha seu domínio sem quebrar Será que foi daí que diz que é tudo farinha no mesmo saco? Que é Arena 1, Arena 2, Arena 3. De certa forma. Mas aí acomodava as famílias dos municípios. Sim. Aqui em Camalaú, diferentemente dos demais municípios do Cariri Paraibano, Camalaú não se permitia que tivesse Arena 2, só tinha Arena 1. Assim, desde quando Camalaú foi fundado em 1895, mas foi emancipado de Monteiro em 1961, no final de 1961. Quando Camalaú foi emancipado, então, a partir daí só havia um candidato a prefeito, um candidato a vice-prefeito, e como a Câmara Municipal era formada por vereadores, só havia 7 candidatos a vereadores. Se o povo votasse, eles eram eleitos. Se não votasse, era eleito do mesmo jeito, porque ele se elegia apenas pelo voto dele. E só dava o direito de candidatar os que seriam eleitos. E não se permitia de jeito nenhum. Eu não ouvi falar isso, não. É um negócio fantástico. Então, de todos os municípios da região, Camalaú era o único que vivia sob essa ditadura. Eu não vim para cá com esse intuito, eu não tinha esse propósito. Mas como filho da terra, eu via esses problemas e já questionava esses problemas. E aí, quando eu comecei a dar aula, essa coisa começou a se tornar forte. Por quê? Porque na sala de aula,
eu enfrentava grandes problemas. Meus alunos, uma parte deles jovem, mas uma parte já adulto, porque a gente estava chegando com a escola e nunca tinha escola antes, então nós tínhamos alunos de todos os níveis. Existia uma disciplina na escola chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Eu me lembro. Tem a educação moral e cívica também, né? Isso. Moral e cívica e OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Muito interessante, porque quando você ensinava a OSPB, você era obrigado a refletir sobre a realidade política e social do Brasil. A disciplina, curiosamente, embora fosse sustentada pela ditadura, né? A ditadura apoiava, mas a ditadura queria, através da disciplina, manter o controle e o domínio da educação nas escolas. Nós fazíamos o contrário. Nós usávamos a disciplina OSPB, eu fui professor da OSPB há muito tempo, e de moral e cívica, para justamente contestar os erros que havia em termos de Brasil, em termos de Paraíba e em termos de Camaraú. Então o senhor era um subversivo. Eu era subversivo no sentido como eles consideravam, né? E por isso eu cheguei a ser preso, o exército veio me prender, criou aquela confusão toda comigo. Por isso, porque me denunciaram de uma coisa que eu não era, me denunciaram que eu era comunista, eu não era comunista, eu nunca fui comunista, tenho uma admiração pelos nossos amigos e irmãos comunistas, mas eu nunca consegui ser comunista porque quando eu olhava a experiência comunista no mundo, principalmente aquela experiência vivida na Rússia, né? A experiência vivida na China, a própria Cuba, porque eu sou pronto, se você pegar meus livros de poesia daquela época, eu quando escrevia minhas poesias, eu tinha poemas enaltecendo Che Guevara, enaltecendo Fidel Castro, eu tinha admiração por eles, porque eles eram lutadores, eram grandes lutadores em defesa daquele povo, mas eu não tinha um carinho pelo comunismo, porque o comunismo tem umas coisas que eu não aceito, tem umas coisas que eu não aceito. Pronto. Mas aí eu fui taxado de comunista, cheguei a ser preso por conta disso. Pronto, mas deixa eu só para pegar o raciocínio. Na escola, quando eu dava aula de OSPB, meus alunos começavam a questionar. E começavam eles mesmos a se incomodar. Uns se incomodavam e corriam para casa e diziam que eu estava ensinando coisa ruim contra o governo. Olha, o atraso era tão ruim, pra você ter uma ideia. Quando eu dava uma aula de biologia, você vê o nível. Se eu dava uma aula de biologia falando sobre o corpo humano, eles corriam e diziam aos pais que eu estava ensinando imoralidades na escola. Pilera feia. Porque eu estava falando sobre órgãos sexuais, sobre coisas que eram tabu na época. Eu sofri muito por conta disso. Criou-se aqui uma briga, só para você ter uma ideia. Eu era professor também de educação física, mas para fazer educação física tinha que ter uma roupa adequada. A gente, já para não escandalizar, não criar problema, a gente estabeleceu, foi quando surgiu a moda das bermudas, as bermudas, e aí eu estabeleci para facilitar para todo mundo que as pessoas deveriam fazer educação física usando bermudas. Nossa, isso foi uma confusão. Famílias que retiraram as filhas da escola porque eu estava querendo praticar. Olha as pernas da moça. Atos obscenos, porque eu estava dando aula de Parece que eu estou falando de outro mundo, né? É um negócio assim. Isso não faz muito tempo, não. Não. O mundo realmente mudou muito. Pronto, então foi nesse contexto que começaram as contestações. Sim. E aí os estudantes começaram a me trazer problema. O estudante vinha da zona rural, dizia, professor, olha, é uma calamidade, povo morrendo de sede, povo morrendo de fome, sabe? Uma coisa, quer dizer, a contestação do poder. E é claro, eu como professor, eu tinha que acatar e discutir com ele por quê. E aí eles perguntavam, por que não muda? E por que não muda? Aí para completar foi quando eu concluí meu curso de Direito. Como advogado, aí começaram a chegar os dramas do povo. Era trabalhador expulso das terras, trabalhador que trabalhava por um salário de miséria e não tinha direito a nada, e no dia que não ia era expulso da fazenda, esse tipo de trabalho. Aí eu tive que me tornar o advogado daquele pessoal que não tinha voz nem vez. E aí comecei a ser ameaçado por A, por B, as ameaças no momento que eu sofria. Pronto, então foi nesse clima que, quando me denunciaram, e eu vi que eu não tinha como resistir ao impacto daquela luta, porque eu era apenas uma pessoa
e eu estava sendo denunciado como comunista. O exército veio aqui me prender, inclusive. Eu fui ouvido numa sala semi-escura, lá em João Pessoa, debaixo de pressão, com 2 caras zoando nos meus ouvidos e me ameaçando, e eu tive certeza que eu iria morrer. Eles iriam me matar se eu continuasse daquela forma e não reagisse. Aí eu tomei uma decisão, que para muitos foi loucura. Para mim, me pareceu a melhor decisão. Foi a de sair do anonimato e bater com eles de frente. Por que eu bati contra eles? Mas na sala de aula, nas conversas, sabe? Porque ninguém, se você falasse aqui, ser contra aquela família nossa, ninguém queria. Era um verdadeiro pavor que as pessoas tinham. Que ainda hoje muita gente tem medo de enfrentar o chefe político, medo de enfrentar o advogado, o deputado, medo de enfrentar, quer dizer, o povo tem medo, o povo tinha medo, porque justamente o medo pela falta do conhecimento. As pessoas não sabiam, sabia assim, no geral, que tinha direitos, mas não tinham coragem de se expor e defender o próprio direito. Aí foi quando nós, pela primeira vez na história de Camalaú, fundamos um partido político. É uma história muito interessante, muito longa, não vou aqui contar os detalhes, mas nós fundamos o primeiro partido político e na história de Camalaú eu fui o primeiro homem a disputar a prefeitura. Aqui, em toda a história, eu fui a primeira pessoa a disputar a prefeitura. Fui o primeiro candidato de oposição em toda a história de Camalaú. É claro, uma eleição muito desigual, a gente sofreu muito, foi muito humilhado, escorraçado mesmo, porque desde o padre, o juiz, o vigário, o pastor, todo mundo da época era contra nós, os comerciantes contra nós, todo mundo contra nós. Era eu e mais meia dúzia de gato pingado, né, que não era tão pingado assim. Porque, deixa eu lhes dizer, na primeira eleição eu já tive mais de 40% dos votos. Isso foi, mas só que isso sustentou essa Então tinha muita gente ali esperando alguém se contrapor. Era gente oprimida. E aí eu fui fazendo nome, foi melhorando cada vez mais sempre. Acho que até na terceira ou na quarta vez eu consegui me eleger prefeito em 1996. Só que me elegi prefeito com apenas um vereador. Todos os outros debrandaram para o outro lado e eu fiquei só eu e o vereador, imagina, naquelas condições de administrar um município. E aí passaram 4 anos na maior loucura tentando caçar meu mandato a qualquer preço. Não conseguiram caçar meu mandato. Isso não conseguiram, não me afastaram um minuto que fosse, não conseguiram me afastar. Só que quando eu saí, eles haviam gerado uma situação tal que eu fiquei 11 anos respondendo processo judicial até me defender até hoje. Porque sem a Câmara, né, tudo era produtivo para, eu não sei como é que terminei no ano de 2011, não faz muito tempo, é que eu venci o único processo judicial, saí sem nenhuma condenação, fiquei sem nenhuma condenação, mas enfrentei todas essas dificuldades. Aí, bom, uma vez afastado dessa linha política direta, aí ficamos apenas tentando sustentar para que a oposição não morresse. Porque, na verdade, o meu propósito aqui não era ser prefeito ou qualquer coisa. O meu propósito era criar uma oposição. E essa oposição foi criada. Porque é uma coisa tão natural hoje em dia, né? Tão, era tão difícil. Mas era tão difícil naquela época. Então, a razão de ser de eu ter entrado na política, uma coisa que eu não gosto, que a política partidária, até hoje eu não gosto, é necessária, a política partidária é necessária, é importante, tem que haver, mas eu não gosto de política partidária. Mas eu acredito que a política partidária, com todas incluindo com a educação, né, pode mudar esse país. Sim, eu acredito o caminho é este, é necessário. Se alguém acha que é um mal, pois é um mal necessário. Eu acho que as pessoas de bem, as pessoas têm algum conteúdo, têm que entrar na política. Exatamente, mas tem um detalhe, uma frase que sempre norteou, eu sempre lembro, uma frase de um grande filósofo grego, Platão. Platão disse: o castigo dos bons que não gostam de política é serem governados pelos maus que gostam. E hoje, para complementar esse vídeo, o prefeito de Camalaú chama-se Beira Mariano, filho de Antônio Mariano, ou seja, a sementinha que ele plantou lá atrás ainda está gerando frutos aqui na cidade de Camalaú. E a cidade de Camalaú está muito bonita, viu, gente, do meu agrado. Professor Antônio Mariano, você viu que foi o vídeo do entrevistado que eu fiz, que eu quase não perguntei nada. Vou perguntar o quê, um homem desse, né? Cheira no louco do zóio. E
e na Tábua dos Queixos. Quem quiser adquirir os livros de professor Mariano, vá lá no Amazon, se informe. Eu mesmo vou fazer questão de ter uma coleção completa lá para o nosso museu, né, Diego? Com certeza. Cheiro de só espero que vocês tenham gostado da entrevista com o professor Antônio Mariano. Eu mesmo fiquei assim, emocionada com uma história tão grande, com uma história tão rica, né? Cheia de dificuldades, cheia de desafios, né? Um homem que enfrentou. Eu me lembrei da história de Dom Quixote, né? Enfrentando a história dos moinhos, né? Parece muito assim essa história do professor Antônio Mariano. Parabéns, professor. Não me decepcionei nem um minuto em ser sua fã, viu? Aumentou mais ainda minha estima. E eu só espero, dentro desse pensamento que a gente colocou, da educação como construção de conhecimento, que essas experiências expostas de forma tão rápida, mas que elas possam contribuir para que alguém, questionando, conhecendo melhor essas histórias, possa melhorar o seu nível de conhecimento e lutar melhor pela sua educação e pela libertação do seu povo e da sua terra. É tudo isso que eu desejo.